boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um Reinventando, com mais uma entrevista imperdível. Como tem sido, eu acho, não é? Falo com muito orgulho, mas a gente tem feito entrevistas realmente muito importantes. Mas eu não posso começar a tarde hoje sem desejar a todas as escolas que retornaram ontem muito sucesso. Ontem eu ouvi vários depoimentos de diretores, de dirigentes regionais, de professores, de porteiros, de alunos, quase todos emocionados com esse retorno, com direito a choro, inclusive, não é? Eu acho que começamos ontem um período de ainda não muito normal, ainda devagar, ainda com pouca gente, ainda com medo, mas de retomada de uma vida normal. Depois de quase 7 meses. Não foi fácil e não será. A gente vai ter um período de transição ainda difícil. Eu estava lendo ontem, por acaso, um balanço de alguns países sobre essa transição da pandemia e me surpreendeu muito, eu confesso que eu não sabia, o relato do Japão. O Japão optou explicitamente por não acabar com o vírus. Optou por aprender a conviver com o vírus. Eles consideram que é alguém que chegou para ficar e que o mais importante era aprender a conviver com eles. Não fizeram lockdown, não fizeram confinamento, não fecharam fronteiras, não fizeram testes, para minha surpresa, e chegaram, 7 meses depois, a um número incrível. Uma população de 126 milhões e 500 mil pessoas, 1.614 mortes apenas. E olha que é a população mais antiga do mundo, e sem muito do que a gente está fazendo. Eu fiquei pensando, e acho que talvez esse retorno à escola, que começou ontem, seja um início de teste para a gente também, de aprender a conviver com o vírus. A gente não sabe exatamente quando vai ter vacina, não sabe exatamente se a vacina vai acabar com ele, se ele vai virar uma gripe que a gente vacina todo ano e vai convivendo com ela, mas eu acho que a gente está começando agora um momento novo da nossa convivência com o coronavírus e talvez passe por aprender novos hábitos. O Japão mudou por mudar hábitos e comportamentos. E talvez a gente vá ter que mudar alguns hábitos e alguns comportamentos, como nós estamos vendo na escola. Distanciamento, máscara, álcool e gel, não pode abraçar, não pode beijar, não pode uma porção de coisa. É um momento novo de aprendizagem. E eu desejo a todas as escolas muito sucesso, muita serenidade e muita tranquilidade nessa transição. O nosso convidado de hoje é um amigo de longa data. Eu estava brincando com ele antes de começar aqui, que, embora eu o conheça há tanto tempo, foi preciso o reinventando para eu descobrir que ele é português. Ricardo Henriques, economista, especialista em educação, nasceu em Portugal, mas, para sorte nossa, naturalizou-se brasileiro muito cedo. E essa contribuição portuguesa ao Brasil, através do Ricardo Henriques, se manifesta de várias formas, não é? Quando eu o conheci, ele era secretário da SECADI, que é a Secretaria Nacional de Alfabetização de Adultos, Diversidade, não me lembro exatamente o nome, eu vou até pegar a biografia dele aqui para ter certeza que eu não estou falando coisa errada, não é? É a Secretaria Nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do MEC. Ele foi um dos concebedores e implementadores do programa Bolsa Família também, quando ele era, não é, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos. Ele foi secretário no Rio de Janeiro. Ele é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, ex-pesquisador do IPEA durante muito tempo, trabalhou junto à presidência do BNDES. Internacionalmente, ele
tem várias, várias caminhadas também. Ele presidiu a rede latino-americana de vice-ministros para a redução da pobreza e proteção social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele é membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. O Ricardo Henriques, na verdade, tem uma trajetória rica de contribuição a temas como educação, desigualdade, renda, pobreza. Portanto, é um homem completamente afinado, e sensível às questões sociais, que usa a economia que ele aprendeu e que ele sabe tão bem em benefício desses grandes desafios que temos no Brasil. Muito mais do que eu ficar lendo a biografia do Ricardo Henriques, eu acho que o que ele disser vai nos falar quem ele é. Quando eu era secretária de Educação em Goiás, ele foi um ponto seguro para a questão da gestão, da aprendizagem, para instituir no Estado, através do Instituto Unibanco, do qual ele é diretor executivo, trabalhar a questão dos jovens de futuro, trabalhar o circuito de gestão, a gestão voltada para a aprendizagem, a sustentabilidade do sistema. Enfim, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho de tudo isso aqui hoje. Mas eu acho que eu vou pedir para ele começar falando do recém-resultado do IDEB, do que isso nos diz sobre o ensino médio. São Paulo vai começar com o ensino médio já o ano que vem. Então, Ricardo, que está lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, a gente gostaria muito de te ouvir de cara, falando de IDEB, falando de aprendizagem, falando de resultados, falando de ensino médio. Mas antes, conta para a gente, o Rio de Janeiro continua lindo? Com você. Raquel, muito obrigado por essa simpaticíssima apresentação. Quero te cumprimentar todas as professoras, todos os professores, diretoras de escolas. É uma honra poder estar aqui no Reinventando, poder conversar contigo, conversar com a rede que está nos acompanhando. O Rio continua lindo e a gente tenta seguir atravessando esse momento aí da pandemia para poder sair melhor lá na frente. Entrando direto aqui na nossa conversa, talvez começar falando menos sobre gestão, como você disse, sugerindo falar do passado recente, que são os resultados do IDEB de 2019, e talvez já do imediato futuro, como é que isso faz a ponte para a passagem do novo ensino médio. Acho que de um ponto de vista, quando a gente olha o cenário nacional, a gente capta que a última avaliação do IDEB, que saiu em 2019, a gente acabou de receber, mas foi referente a 2019, demonstra para todo o país uma melhora relevante, significativa, entre 17 e 19. Um sinal de que estamos caminhando numa direção consistente, sobretudo depois de um período tão longo de estagnação. Mas quando a gente olha o que nos interessa aqui São Paulo, é muito importante lembrar que São Paulo, quando a gente pega essa avaliação toda do Saeb, no Fundamental 1 continua muito bem, liderando todo o estado em que o Fundamental 1 tem a liderança é São Paulo. No Fundo 2 também segue bem. E no médio a gente tem uma história interessante de ser destacada para esse último período. Quando a gente olha 17 e 19. Houve uma melhora, como a gente sabe, o IDEB tenta captar duas dimensões, a dimensão do fluxo dos estudantes, a dimensão de aprendizagem dos estudantes. Obviamente é um indicador sintético, ele capta parcialmente a realidade, mas ele é um ótimo orientador para a gente saber se está na direção certa ou não. E a ideia é como ele está captando matemática e língua portuguesa nas 3 séries de ensino médio. E está pegando também o fluxo ao longo de todos os anos de ensino médio. A ideia é que quanto mais estudantes estiverem na rede e quanto mais eles estiverem aprendendo, mais virtuoso esse processo. Quanto mais a gente incluir estudantes e quanto mais esses novos estudantes e todos os anteriores aprenderem mais do que aprendiam antes. E aí, quando a gente olha essa década em São Paulo, isso talvez seja muito importante a gente destacar, tem uma situação curiosa. Na década de São Paulo, a gente
vai pegar, e como a avaliação é toda bianual, quando a gente considera o intervalo 2011, 2013, 2013, 2015, 2015, 17, depois 17, 19, a gente vê que este último período é o primeiro que a gente vê um ciclo virtuoso do ponto de vista da estratégia educacional. Quando a gente considera a passagem de 11 para 13, a gente viu que caiu o desempenho, a aprendizagem piora, no Estado como um todo, e o fluxo também cai, ou seja, vai exatamente nas duas dimensões no sentido contrário do que a gente esperaria. Quando a gente considera o período subsequente, 13 para 15, há uma inclusão maior de estudantes, necessária. No entanto, a aprendizagem cai um pouco. Você não consegue fazer com que esses novos estudantes que entram, esse fluxo mais inclusivo, permita mais aprendizagem. Depois, quando a gente pula para o período exatamente seguinte, 2015 e 2017, novamente um efeito perverso. Piora simultânea da quantidade de alunos na escola, ou seja, a taxa de aprovação cai, e piora a aprendizagem líquida de matemática e língua portuguesa. Então, o que acontece nesse período todo, ao longo da década? O Estado de São Paulo não consegue produzir um movimento que seja virtuoso de incluir e aprender mais. Somente neste último período, de 17 a 19, o que ocorre é, simultaneamente, um aumento da inclusão, mais estudantes na rede, e um aumento muito relevante na aprendizagem. Ou seja, o Estado dá um salto nas duas direções e quase como um elástico. É a primeira vez que o Estado passa da barreira do INDEB de 4, vai para 4,3, mas o que é mais importante é conseguir fazer isso nesse movimento virtuoso de mais estudantes na rede, mais estudantes aprovados e esses estudantes como um todo aprendendo mais. Isso permite o Estado ficar ali na quinta posição, todo mundo está evoluindo, mas o que é mais importante é olhar a sua história e ver que na década conseguiu-se nesse último biênio romper uma trajetória que estava viciada, que não conseguia ter tangibilidade de uma política social que, a partir dessa dimensão que a gente está captando, que é mais alunos aprendendo mais, não estava conseguindo ter um movimento que fosse na direção esperada. Agora sim ele conseguiu. E aí é muito importante, talvez, Raquel, só para fazer um ponto, ver que, e a gente já fala sobre o período da pandemia, já fala sobre gestão, já fala sobre esse momento que a gente está vivendo, mas esse acúmulo, que é um resultado que a gente captou em 19, abre um cenário para aquilo que institucionalmente é muito importante, de instituir a agenda do novo ensino médio. Muito desafiadora. Todos sabemos que o novo ensino médio vem na expectativa de lidar com várias das limitações que nós tínhamos no nosso ensino médio atual, ou seja, a quantidade de matérias obrigatórias absolutamente excessiva, todos os estudantes estudando exatamente a mesma coisa o tempo todo, sem nenhuma capacidade de escolha, sem nenhuma capacidade de flexibilidade. E o ensino médio vem nas duas componentes muito importantes, incorporando para o médio a Base Nacional Comum Curricular, o avanço que nós fizemos em direção a poder orientar todos os nossos sistemas de ensino para competências gerais, competências específicas e habilidades a serem desenvolvidas nas 4 áreas de conhecimento e, além disso, conseguindo produzir flexibilidade para ter trajetórias que permitam escolhas, caminhos dos jovens adequados a uma base propedêutica consistente e também um elemento fundamental, que é uma trajetória vinculada ao mundo profissional, ao mundo do trabalho, que se dará ao longo desse processo. O que São Paulo consegue fazer? Ser precursor, ousado, consistente, a partir de um processo de escuta muito amplo, de muito rigor no tratamento dos parâmetros, de instituição de referenciais consistentes para viabilizar o processo do novo ensino médio, ser precursor na implementação dele. Vai começar já, ano que vem. Por outro lado, com muita responsabilidade, sabemos que o primeiro ano é um primeiro ano ainda de assentamento da base. Todas as professoras e professores têm que ficar tranquilos, ainda não há itinerários, ainda não há trajetórias formativas diferenciadas nesse processo, porque a gente precisa instituir a base. Esse processo se dá agora já em 21. E, obviamente, ao longo do tempo, haverá formações adequadas. E, por fim, o Estado de São Paulo também
toma uma iniciativa ousada de aumentar a quantidade de horas, quando vai até 1.350 horas, não só 1.200 horas, isso já está sendo feito, mas viabilizando um ambiente do processo de acolhimento do ensino-aprendizagem capaz de dar conta desta complexidade que será ter trajetórias ao longo do processo adequadas para permitir a formação básica em acordo com a base e, ao mesmo tempo, opções de trajetórias individualizadas para os estudantes. Eu acho que esse cenário de São Paulo, tendo conseguido viabilizar um ciclo virtuoso no último biênio que foi avaliado, foi 17 para 19, sob responsabilidade da atual gestão, e simultaneamente projetar com, obviamente, o respeito, o acolhimento necessário que se dará pós-pandemia, para a passagem da pandemia com formações, com constituições de ensino híbrido, que nós podemos já falar daqui a pouco. Mas compatibilizar isso com ser precursor, com muito critério, com muito rigor, com muito respeito, mas com atitude consistente de ser inovador para implementar o novo ensino médio, é algo que tem que ser registrado e reconhecido como um avanço significativo em direção ao ensino médio de São Paulo, ser um ensino médio que está referenciado nas melhores práticas do mundo como um todo e conseguir avançar bem. Acho que, Raquel, acho que Puxa, a gente pode seguir agora. Foi fantástico, fantástico. Você abordou de forma muito clara duas questões importantíssimas. Essa análise que você fez da década, né, do ensino médio, do IDEB, já foi até elogiada aqui. A professora Rosângela está dizendo que é muito importante esse comparativo que você fez. A professora Cláudia e a professora Ana Paula estão falando que gostam muito do programa, está gostando da fala, da entrevista. Obrigada, Cláudia, obrigada, Ana Paula. O professor Paulo está dizendo que os japoneses têm suas qualidades e defeitos, mas, para mim, suas qualidades são incríveis. É verdade, Flávia, a gente não tem a mesma cultura dos japoneses, não é? Mas a gente tem muito que aprender com eles nessa forma de saber viver. Eles são muito mais disciplinados que nós. Quem sabe um dia a gente aprende um pouco. E como eu disse no início, eu acho que esse retorno das aulas, com tanta regrinha nova a ser seguida, vai ser um teste para nós. Mas eu vou deixar a outra pergunta do Flávio para depois. Eu quero voltar, Ricardo, ao que você fez dessa análise da década, né? Foi muito claro, comparando 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19 e 17, 19, São Paulo está nesse círculo virtuoso. O retorno à aula ontem, depois de um planejamento muito bem feito, o secretário Rosselli tem dito que ele é o primeiro a não querer. Ele quer muito que as escolas retornem, mas ele é o primeiro a não querer que elas não retornem se estiverem seguras, se não estiverem completamente preparadas. É um período opcional em que as escolas, os professores, os alunos têm essa liberdade de escolha, mas dentro desse planejamento chamou a atenção do Brasil. Eu recebi declarações de amigos meus de Goiânia que, pelas notícias nacionais, disseram: Raquel, São Paulo voltou a ser o caminho condutor da educação, porque é o que o Ricardo mostrou, estava num período de declínio. Então, mesmo para o resto do Brasil, e é bom que né, a rede de São Paulo saiba disso, o que se faz aqui tem reflexos no Brasil inteiro. Então, São Paulo está nesse momento de influência extremamente positiva. E aí, Ricardo, eu venho com uma preocupação que me dói o coração. Se a gente está nesse momento de influência positiva, de rede entusiasmada, rede motivada, as pessoas emocionadas com resultados, com retorno e com tudo, a gente vai lidar com uma situação muito difícil das desigualdades de aprendizagens. E elas são tão grandes que eu tenho 2 netos aqui em São Paulo, uma menina de 13 e um de 16. Hoje eu fiquei sabendo, quando eu perguntei para eles se eles retornaram à escola ontem, né? Não, vovó, a gente só vai voltar em novembro. Eu falei, como assim? Ele falou, não, a escola voltou, mas eles só escolheram para voltar os alunos que têm dificuldade com o ensino remoto.
Então, fiquei feliz porque meus netos estão indo bem, não estão com essa dificuldade, mas eu me dei conta de que mesmo as escolas privadas estão tendo esse cuidado com a desigualdade. Você que é especialista em desigualdade, Ricardo, como é que a gente fica nesse retorno para manter o entusiasmo da rede de São Paulo, para continuar buscando o primeiro lugar e a liderança consolidada, lidar com essa pandemia? Quais são os caminhos? Talvez, Raquel, o primeiro passo para poder manter, inclusive, o entusiasmo, a dedicação, ter conforto para o processo como um todo profissional de dedicação ao dia a dia da escola, seja reconhecer todos os indicadores e todos os passos que nós temos no contexto extremamente desafiador que nós temos, né? Por óbvio, fazendo uma colocação óbvia, nunca passamos por uma situação como essa da pandemia, seus efeitos, né, como você tinha dito na abertura, 7 meses de aula suspensa, né, mas nós temos muitos indicadores, tanto pela experiência internacional, mas sobretudo pela história nossa, que 2 dimensões muito relevantes da educação, todas ligadas inclusive àquilo que o IDEB tenta captar, devem aumentar a nossa desigualdade. E aumentar a desigualdade numa situação talvez muito desafiadora. Pode ser uma piora com o aumento da desigualdade. Por um lado, uma pressão grande no Brasil como um todo, e temos que ver como ela se dará especificamente no estado de São Paulo, para um aumento da evasão e do abandono, né? Uma pressão que vem, por um lado, pelo perfil socioeconômico do Brasil e a incidência da crise econômica derivada da pandemia, o que, por um lado, faz com que aumente a demanda por escola pública daquelas estudantes que estavam em escolas privadas, com mensalidades relativamente baixas, mas ainda os pais mantendo crianças e jovens, crianças, adolescentes e jovens nas escolas privadas, e, portanto, vários deles devem migrar para o ensino público. Mas, além desse movimento, uma pressão, por um lado, econômica, de que alguns jovens da rede pública saiam da rede para poder apoiar no mercado informal, sobretudo, seus familiares, mas, além disso, e a gente não pode subestimar isso, esse processo, a gente vai ter o que é o resultado de um período tão longo de não exposição à aula presencial. Todos os indicadores internacionais mostram que, inclusive em períodos de férias longas, tende a haver uma retomada menor do que existia antes, né? Sabemos disso, mas depois de um período tão longo, como é que se dão os vínculos, né? O que se esvazia do ponto de vista da aprendizagem? Os jovens que estavam já desinteressados, que até sobreviventes do processo de ensino, depois de tanto tempo mesmo com o ensino remoto, mas que não participaram tanto do ensino remoto, voltarão ou não voltarão à aula? Como é que se dão todos os aspectos que só poderão ser captados com a retomada das incidências de fragilidade emocional dessas jovens e desses adolescentes, que passaram a ter menos convívio com seus colegas? Como é que está a capacidade deles estarem no dia a dia? Então você tem um conjunto grande, a gente acho que não teria tempo de discutir todos os elementos, mas de pressão para aumento da evasão, do abandono e depois, posteriormente, da evasão. Isso é um sinal de que parte grande daqueles que estão em condição de maior vulnerabilidade podem sair do sistema. Isso é um enorme desafio quando a gente pensa a responsabilidade pública do Estado para ter capacidade de acolher todos os seus estudantes na idade escolar. Mas outra dimensão é a dimensão que você estava tratando explicitamente, que é a desigualdade de aprendizagens. A gente tem consciência de que o ensino remoto, e São Paulo foi absolutamente referencial com alguns outros estados desse país, de colocar um leque amplo e variado de acessos possíveis ao sistema, mas mesmo assim, a gente sabe que dado o nosso histórico, dado ainda as práticas não difundidas de educação à distância, e sobretudo entendendo que a gente teve o ensino remoto, que ainda não é parametrizado nas práticas mais contemporâneas de ensino à distância mesmo, o efeito ainda é de mitigação, né, dos danos do que seria a aprendizagem presencial.
E a gente provavelmente terá uma correlação aqui, uma associação entre os estudantes mais vulneráveis, com mais dificuldade de acesso, por mais que São Paulo tenha criado múltiplas oportunidades, mas que objetivamente tem mais dificuldade de acesso. E a questão é, para além dessa dificuldade de acesso, só para lembrar, mesmo com acesso remoto, a capacidade de usar a banda do chip da mãe ou não, como é que você faz isso em horários diferentes, tem várias leituras sobre isso, mas que objetivamente o que acontece, quantos deles continuaram acompanhando todas as disciplinas, conseguindo manter os seus estudos, portanto devem aprender menos. Mas isso pode ser um efeito que aconteça em toda a rede, inclusive naqueles que eram os melhores estudantes. Então a gente pode ter um cenário de queda na aprendizagem, certo? Agora, na retomada das aulas, ver que os alunos não aprenderam aquilo que era esperado e aumenta a desigualdade por a queda ser ainda mais intensa entre os estudantes vulneráveis. Evidentemente, solicita de forma consistente e responsável, como você lembrou do secretário Rosselli, com o preceito de que garantir a escola segura é a questão fundamental, e eu sei que o secretário tem construído todos os instrumentos à disposição para viabilizar essa precursora de todos os processos, onde há um imperativo sanitário, um imperativo da saúde. Então, garantindo a escola segura que é possível garantir, começar a ter formas de ler, depois do acolhimento, que é o acolhimento mais importante nesse momento, que é o acolhimento afetivo, emocional dos estudantes, recomposição de rotinas, de práticas pedagógicas no dia a dia, como é que a gente vai saber aonde estão os jovens, aonde estão as crianças, onde estão os adolescentes, onde estão os jovens, do ponto de vista da aprendizagem esperada, para poder construir estratégias definidas, absolutamente singulares, que têm conteúdos do ponto de vista da sua abordagem de ação afirmativa, ou seja, é fundamental tratar desigualmente os desiguais, estar mais atento para aqueles que são mais vulneráveis, estar para atentos que aqueles que voltam com níveis de aprendizagem ainda menores do que isso era esperado e menores do que os seus colegas, para poder ter estratégias focadas de recuperação dessa defasagem e criação de uma condição, de um ambiente ao longo dessa final de 2020 e o ano todo de 2021, que é uma abordagem específica de ensino-aprendizagem, quanto mais customizada, melhor. Quanto mais identificada, isso é para a gente entrar na gestão pedagógica, quanto mais identificada quais são, por competências específicas, quais são os déficits desses jovens, quais são as composições em cada turma, quais são as diferenças que eu tenho por sala de aula, para que os professores possam formatar estratégias de ensino-aprendizagem adequadas àquela configuração da turma. É óbvio que isso está na prática dos professores, mas solicita ainda muito mais deles, do ponto de vista de não dar só a aula que ele estava habituado a dar, mas uma aula ainda mais sutil, mais conectada com essa diferença entre as configurações específicas que teremos com cada sala de aula, com os alunos que estavam num ritmo e que passaram por esse ritmo, por essa nova fase. Só para sublinhar uma coisa, todos iremos aprender como se dará o ensino híbrido. E aí é muito importante registrar a quantidade de práticas já inovadoras que várias professoras e vários professores fizeram ao longo desse período de suspensão das aulas. E a questão é como se manter um processo de troca entre pares, em que professores aprendam com professores e a gente tenha cada vez mais aulas referenciais em todas as disciplinas e, sobretudo, já pensando as aulas de conhecimento, que sejam capazes de ter, na dimensão à distância, conteúdos e formas adequadas a produzir engajamento dos estudantes e fazer com que eles aprendam nos componentes à distância. Será um novo mundo, o ensino se reconfigura, faremos isso tudo ao mesmo tempo, sabendo que tendo uma trajetória que nos leva a maior desigualdade do que tínhamos antes. Nesse sentido, Raquel, para concluir esse ponto, eu acho que os professores temos na mão hoje é o sentido da responsabilidade pública de poder ser um ator muito relevante na transição disso que nos atravessou, que foi a pandemia, e na reconfiguração desse novo ensino que vai ser solicitado. Isso vai implicar, obviamente, muita formação, por um lado, mas vai implicar engajamento, motivação e, com esse sentido de responsabilidade, toda a rede de professores estando consciente e praticante de que há uma oportunidade de contribuir ainda mais para enfrentar o cenário de desigualdade que nós temos e ser ativo
para reduzir essa desigualdade e tentar ainda acelerar esse processo. Portanto, chegar ainda num ponto melhor do que seria projetado anteriormente, se a estratégia for focada em olhar para todos e não só para alguns. Obrigada, Ricardo. Excelente. Tem várias perguntas aqui chegando, mas eu vou querer aprofundar um pouco, porque tem uma pergunta específica. Professora Raquel, se possível, gostaria que comentasse um pouco sobre o ensino híbrido, mais especificamente de equilibrar o ensino remoto e presencial, pois tem vários professores preocupados de ficarem sobrecarregados, embora as coordenadoras dissessem para não passar da jornada da aula que cada professor tem. Eu vou responder um pouquinho essa questão da sobrecarga, mas depois eu quero jogar para você, Ricardo. Essa é uma preocupação real que os professores têm tido, como é que vai equilibrar esse tempo presencial e remoto, não é? A ideia é não sobrecarregar, é você computar, se você já fez tantas horas de ensino remoto, você faz outras horas de presencial para complementar a carga horária normal, isso é uma questão mais administrativa interna, mas que é nova, nós temos que pensar juntos, professores e administração, mas a gente está falando de híbrido de várias formas, né, Ricardo? A semana passada eu fiz um seminário de planejamento estratégico da EFAP, para saber como é que é a situação atual, para onde que nós vamos nos próximos 2 anos. Só que eu quis fazer uma experiência de ensino híbrido para valer, conforme seria assim, conforme o modelo ideal. Como é que era esse modelo ideal? Metade dos participantes presencialmente, metade dos participantes remotamente, só que a gente tinha equipamento para projetar na sala em que nós estávamos todos que estavam remotamente ao vivo. Quem estava remotamente não teve nem o direito de apagar a imagem e fugir, teve que ficar lá o tempo todo, porque é como se eles estivessem ali conosco. A gente estava vendo as fotos de todos dentro da sala de aula, e eles nos vendo, e eles faziam pergunta e interagiam conosco. Foi uma experiência muito importante, muito legal, mas que a gente tinha todo um equipamento a nos atender que o Centro de Mídias tem, né, enfim. A gente vai chegar até isso na sala de aula, Ricardo, esse ensino híbrido em que o professor está na sala de aula com parte dos